No vídeo de hoje aqui, do nosso canal do YouTube, gente, nós vamos trazer aqui uma palavra com o tema avivamento. Esse vai ser o tema da mensagem desse vídeo de hoje, tá bom? Eu só reforço que você que não está inscrito, se inscreva no nosso canal, ative aí as notificações para você receber vídeos como esse. Nosso propósito, nosso objetivo aqui é somente a palavra de Deus. Em nome de Jesus, tá bom? Para a edificação daqueles que vão assistir, daqueles que vão receber esse vídeo. E que você possa também ser alguém que propague o Evangelho de Cristo, em nome de Jesus, tá bom? No vídeo de hoje, gente, estou aqui com a palavra de Deus e nós vamos falar sobre avivamento. Nós vamos falar sobre avivamento, tá? Se você puder ficar até o final do vídeo para você entender o que nós vamos falar aqui, vai ser muito bom para você aprender com a palavra de Deus. Amém? Primeira coisa, gente, deixa eu falar aqui para vocês. Nós já ouvimos muito falar sobre avivamento, né? E muitas das vezes as pessoas que estão mesmo na igreja em busca de um avivamento, ou mesmo a igreja quer um avivamento, e é importante a gente ter um avivamento, porque a palavra avivamento significa se tornar vivo, voltar a viver, né? E uma pessoa que está avivada, gente, quais são os sinais que essa pessoa mostra? Uma igreja que está avivada, quais são os sinais que essa igreja mostra, tá? E nesse vídeo nós vamos falar exatamente sobre isso. Quais os sinais de uma igreja que está avivada, de uma pessoa que está avivada em nome de Jesus, né? A palavra de Deus, ela diz no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, lá ele fala: aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos, dos dias, né? Do tempo. E toda a igreja, nós precisamos sim estar atento a um avivamento do Senhor na nossa vida, na nossa igreja, em nome de Jesus, tá bom? Eu quero começar falando sobre quais sinais, né? Talvez você fale: poxa, será que é avivamento, pastor? É isso que eu estou vendo? É pular, sabe? É ficar agitado, é tudo isso, tal. O que é isso aí? Talvez nem sempre isso é um avivamento, sabia? Isso não é sinal de avivamento. Sinal de avivamento, ele nos traz novamente a palavra de Deus. Avivamento, ela nos traz a palavra de Deus. Porque às vezes você fala: poxa, eu fui no culto e o culto estava frio, pastor. Não teve pulo, não teve redupir, não teve esse movimento. Mas eu digo para você que o crente frio não é esse tipo de crente que não pula, que aparentemente não manifesta nenhum tipo assim de, sabe, de pulo, de algum tipo de movimento e corre, não. O crente frio, no meu entendimento, irmão, é aquele que ouve a palavra de Deus e não põe em prática na sua vida. Porque nem sempre aquele que está agitado, pulando, rodopiando, correndo, verdadeiramente ele está avivado na palavra de Deus. Talvez pode ser só um momento de emoção, de empolgação ali, um momento ali de histeria, né? Porque nós temos que entender uma coisa, irmãos. Nós somos, sim, espírito, somos almas, mas temos um corpo também, né? Então nós temos que saber, sabe, dosar tudo, ter moderação em tudo e vigiar com tudo, né? Para mim, o crente frio não é aquele que foi no culto, não pulou, que aparentemente não sentiu a glória de Deus, que não correu, não fez essas coisas. Não. Para mim, irmãos, o crente frio é aquele que ouviu a palavra de Deus, escutou a mensagem, recebeu a palavra de Deus e não colocou em prática na sua vida. Esse para mim é o crente frio, tá? Mas vamos entender aqui, vou começar primeiro em Mateus, capítulo de número 3. O Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, tá? Diz assim, ó, Mateus, capítulo 3, verso de número 8. Lembrando que o tema da palavra é avivamento. Quais são os sinais de um avivamento, né? Porque quando se fala em avivamento,
a mentalidade nossa, o pensamento nosso, o entendimento já vai para tudo quanto é coisa que está acontecendo. Tem que ter barulho, tem que ter pulo, tem que ter grito, tem que ter correria, tem que ter que rolar no chão. Calma aí, gente. Biblicamente falando, isso é avivamento? Não estamos aqui criticando nenhum tipo de ministério, irmãos. Estamos aqui vendo a palavra de Deus em nome de Jesus. Nosso propósito é ver a palavra de Deus, entender na palavra de Deus, em nome de Jesus, tá bom? Se isso tudo que nós vemos estiver trazendo 3 sinais que nós vamos falar aqui, 3 sinais que nós vamos falar, 3 sinais. Se tudo isso estiver trazendo esses 3 sinais, então é um avivamento. Mas se não estiver trazendo, meu irmão, minha irmã, você, meu amigo, esses sinais não é avivamento, tá? Primeiro sinal, vou falar de 3 aqui nesse vídeo, para não ficar um vídeo longo. Primeiro sinal é conversão. Conversão. Todo avivamento traz conversão, tanto para a pessoa como para o lugar também. Então, conversão. Segunda coisa, depois que você se converte, a pessoa recebeu o avivamento. Primeiro sinal, ela vai se converter, ela vai mudar a vida dela. Ela vai voltar-se para Jesus de um caminho que talvez ela estava distante, tá? Ela vai voltar para Jesus de um caminho que ela está distante. Então, primeiro sinal é a conversão. É a conversão. Se está tendo conversão, se está tendo mudança, se está tendo arrependimento, conserto, pessoas que estão reconciliando, ali é claramente sinal de um avivamento que aquela pessoa está recebendo. Tá? É uma pessoa que ela está preocupada com a vida espiritual dela. Lembra que avivamento é tornar a viver. O crente que não tem um avivamento, que está estagnado, parado, sabe, morto espiritual, ele não se importa, sabe, com a sua vida diante de Deus. Mas o crente avivado é diferente em nome de São Jesus, tá bom? Segundo sinal, depois da conversão, é a santificação, tá? É a santificação. A pessoa se converteu, agora ela quer ser uma pessoa santa diante do Senhor, um santo diante do Senhor. O que acontece? É uma pessoa que vai se separar das coisas, sabe, que tem desagradado a Deus na vida dela. Se é uma igreja santificada, é uma igreja que tem avivamento, né? Agora, se tudo que eu faço na igreja dá a entender que é um avivamento, mas eu não me preocupo com a minha santificação, então esse talvez não pode ser um avivamento verdadeiro. O segundo sinal, então, é a santificação. A pessoa ela quer viver para Deus, quer agradar a Deus, ser de santo, porque eu sou santo, e ela quer viver uma vida de propósito dessa forma para Deus, tá? Terceiro sinal de um avivamento que aquela pessoa está recebendo, que aquele local está recebendo. Tirando a conversão, a santificação, agora a pessoa ela tem testemunho, sabe? Ela tem testemunho. A vida dela é testemunho. Não só ela está testemunhando as mudanças de Deus na vida dela, as maravilhas de Deus, o agir do Senhor, como também ela vai dar testemunho. Se é uma igreja que se preocupa, se é um crente, um cristão preocupado em dar testemunho, então também é um sinal de avivamento. Não, eu não me preocupo com escama, não me preocupo com nada, não. Tem que ter testemunho. Temos que ter testemunho, sim, diante do Senhor, e temos que ter testemunho também diante dos homens, tá? Então, em Mateus, capítulo de número 3, verso de número 8, ele diz assim, ó, olha o que está escrito aqui, ó, produzi, pois, frutos dignos de arrependimentos. Vou falar bem perto aqui do microfone para você ouvir bem. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, toda conversão, primeiro sinal de um
um lugar avivado, de um crente avivado, você vai ver na vida dele frutos da sua conversão. De que maneira? De arrependimento em nome do Senhor Jesus. Se aquele cristão verdadeiramente é um crente convertido, ele é um crente avivado, e a mudança que você vai ver na vida dele vai ser os frutos de uma vida de arrependimento que ele tem diante do Senhor. Lembrando que arrependimento é semelhante ao remorso, só que o remorso ele não causa conversão, ele não produz nenhum tipo de fruto, mas o arrependimento, a conversão, produz frutos de arrependimento. Quando vida se arrepende, olha só, de seus pecados, aqueles que estavam mortos nos pecados passam a viver. Isso é um avivamento, irmãos. Então a pessoa ela quer viver uma vida de propósito. Ela não quer viver uma vida morta no pecado. Ela quer viver uma vida viva diante de Deus. O que ela vai fazer? No pecado que ela estava morta, agora ela vai viver. Porque ela se arrependeu. Sabe, ela mudou de vida. Agora na vida dela vai ter frutos de arrependimento. Uma pessoa que mudou. Aquela pessoa que estava morta no pecado. Aquela pessoa que estava, sabe, a bel prazer, aos desejos pecaminosos da sua vida, agora acabou. Agora ela quer viver uma vida de oração, ela quer viver uma vida, sabe, de santificação, ela quer viver uma vida de testemunho, de propósito, de agradar a Deus. É uma pessoa agora que ela quer viver falando do nome do Senhor Jesus, levando a palavra que outros pecadores também, sabe, alcançam o que ela alcançou também. Não só a conversão, mas ela tem um desejo de evangelizar, de ganhar almas, de fazer que outros que estão mortos no pecado também se vivam através das suas conversões, de uma entrega total e completa para Deus. Tá bom? Então, esse é o primeiro sinal de avivamento. Se tem conversão, arrependimento no local, por parte dos irmãos, da congregação, então esse lugar é um lugar que tem sinal, foco, tem, sabe, verdadeiramente avivamento em nome do Senhor Jesus, tá? Tá bom? Porque a graça, ela tem sim que mudar a nossa vida, né? Porque se a graça que me salva, mas não me muda, não me leva a converter, então essa graça não me salva. A graça é uma bênção, é o favor que nós alcançamos por intermédio da obra de Cristo. Mas é importante você entender que a graça também tem que produzir mudança na sua vida, tá? Então, a Bíblia diz que nós conhecemos a árvore pelo fruto, né? Para mim saber se um crente ele é verdadeiramente convertido, a vida dele vai apresentar frutos de arrependimento. Ele não vai ser mais o mesmo outrora que ele foi no passado, morto no pecado, mas agora ele vai ser avivado através da palavra do Espírito. Amém? Segunda coisa que eu quero falar aqui, aliás, na verdade, além da conversão, eu já até falei da santificação, do testemunho, também tem a parte do evangelizar, né? Eu já até falei, na verdade, eu falei de 3 sinais, mas acrescenta mais um. 4 sinais, vamos colocar aqui, de um verdadeiro avivamento. Eu coloquei a conversão, que acabamos de falar, e falei também da evangelização, como diz Marcos, capítulo 13, verso de número 10. Diz assim, ó: mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Ou seja, a pregação do evangelho em todo o mundo é um sinal do verdadeiro avivamento pelo cumprimento do mandamento de Jesus. Quer dizer, a pessoa se converte, a pessoa agora tem uma vida diferente diante de Deus, agora ela tem desejo também de pregar o evangelho para que outras pessoas como ela, que estavam mortas do pecado, se avivam, tenham uma vida para Deus, uma vida voltada para Deus. Tá bom? Pessoas que querem ganhar almas, mas para o reino de Deus, em nome de Jesus, tá bom? Mas vamos falar aqui agora da segunda. Vamos colocar como a terceira, que é a santificação
e isso está em Hebreus, capítulo de número 12, Hebreus, capítulo de número 12, no verso 14. Todo grande avivamento, todo sinal de um grande avivamento começa na conversão, no evangelismo e também no que está escrito em Hebreus 12, 14, que diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, todo grande avivamento, meu irmão, você, meu amigo, o Brasil está precisando de um grande avivamento, mas não de um povo sem direção de Bíblia, sem direção da palavra, mas um povo direcionado na palavra, um povo guiado na palavra de Deus. Além da conversão, do evangelismo, tem uma parte fundamental que é a santificação, aonde a igreja, aonde aquele que é parte da igreja, ele tem uma vida diferente, separada. Porque a Bíblia diz aqui, quando o povo de Deus vive em santidade, acontece um verdadeiro avivamento, porque vivem para Deus e não para o mundo. Se eu, como crente, como um cristão, me preocupo de me separar das coisas mundanas, eu não estou preocupado em dizer, não, eu tenho que trazer o mundo pelas coisas do mundo. Não, não é assim. Nós temos que trazer, sim, as pessoas que vivem no mundo, mas pela presença de Deus que está em nossa vida. Porque as pessoas precisam chegar até a igreja, ou ver você, uma diferença. Tá? Irmãos, nós estamos vivendo uma geração complicadíssima, onde muitos de nós estão cada dia mais se perdendo com as coisas deste mundo, se perdendo com o mundo, e aí fica o quê? Difícil vocês distinguir. Mas a igreja, ela vive em santificação. O ato de você ouvir a palavra, de você receber a palavra e se separar das coisas do mundo na sua vida. Tá? E aí, como diz lá em Apocalipse capítulo 22, verso 11, aquele que é santo continue a se santificar. Nós temos que ser desse lado, desse grupo. Um grupo que é santo, um grupo que tem desejo de cada dia de santificar, um grupo que a cada dia quer ser diferente, não quer se envolver com as questões mundanas, com as coisas erradas, mas que querem se separar, querem se santificar, tem propósito de Deus. Então, para ter um avivamento, meu irmão, tem que ter santificação. Se não tiver santificação, a igreja não tem avivamento, irmãos. E nós temos que tomar muito cuidado e vigiar, porque muitas das vezes o engano pode tomar conta de nossas vidas. Achar que nós estamos sendo avivados por estar fazendo muitas coisas para chamar o mundo e muitas das vezes não estamos agradando a Deus. Então, a terceira, depois da conversão, do evangelismo, é a santificação, como diz Hebreus, capítulo 12, verso 14. Tá? E a quarta, o quarto sinal de que um grande avivamento vai acontecer na sua vida ou naquele local onde você está, é esse aqui, Atos capítulo de número 1. Atos capítulo 1 é o verso de número 8. Olha o que está escrito aqui em Atos capítulo 1, verso de número 8. Diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então Jesus, ele chama-nos também para sermos testemunhas da tua palavra, Olha só, testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia. Ou seja, você vai testemunhar na sua igreja, você vai testemunhar na sua vida, você vai testemunhar para a tua casa,
para o seu trabalho, para a escola, aonde você for, você é um crente avivado, tem um avivamento na sua vida acontecendo, você vai ser testemunho em todo lugar, aonde você pisar a planta dos vossos pés, tá? Então diz assim, ó, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. O testemunho de vida cristão é uma grande força, olha só, para o avivamento através da igreja, como sal da terra e luz do mundo, como diz Mateus 5,14. Ou seja, como que nós podemos ganhar muito mais almas para Jesus? Sendo testemunhas dele, da mudança, da transformação, da vida séria na presença de Deus, da vida compromissada que você tem com Deus em nome de Jesus. Tem muitos cristãos que não se preocupam com o seu nome, sua fama, seu testemunho, mas é importante você se preocupar. É importante você observar seu testemunho de vida diante das pessoas também. Existe, claro, aqueles que serão caluniados, Jesus disse que serão caluniados, serão perseguidos, mas isso é perseguição, tá? Mas você tem que se preocupar com o seu testemunho, sim, diante de Deus e diante dos homens. Daniel foi um homem que testemunhou a sua fidelidade na terra, sabe, ali onde ele estava, na parte ali onde Nabucodonosor reinava ali sobre a Babilônia. Daniel deu testemunho de que ele era uma pessoa verdadeiramente de Deus com a sua vida. Não deixou de orar, não deixou de buscar, não deixou de clamar ao Senhor, não deixou de ser fiel a Deus jamais, tá? Então, para você hoje entender, pastor, como que é um avivamento, qual é o sinal, como que acontece, essas 4 coisas é fundamental: conversão, santificação, evangelização e testemunho. Tendo essas 4 coisas dentro da sua vida, fazendo parte da sua vida, no local onde você está verdadeiramente um crente vivo espiritualmente, um crente na presença de Deus de verdade. Não está um crente morto. Você está um crente vivo, despertado, avivado na presença de Deus. Amém? E aí, para concluir, diz assim: precisamos, olha só, buscar os sinais de um verdadeiro avivamento através da conversão de vidas, a santificação da igreja e a evangelização pelo mundo e o testemunho de mudança de vida. Queridos irmãos, é notório que a igreja precisa de um verdadeiro avivamento. Você pode sim orar, fazer sua parte como cristão, mas você pode também fazer a sua parte em nome do Senhor Jesus, tá? A igreja, meu irmão, ela precisa converter, voltar para Jesus, na santificação, no evangelismo bíblico e no testemunho também em nome de Jesus, tá bom? Eu espero que você tenha ficado até o final. Eu peço mais uma vez para você, em nome de Jesus Cristo, me ajude a falar desse evangelho para muito mais vida e muito mais pessoas, tá? O que você pode fazer? Pagar alguma coisa, ofertar, dar alguma coisa? Não. Somente se inscrevendo e deixando sua curtida, o seu like e acompanhando os vídeos que nós estaremos postando, tá bom? Demais. Deus te abençoe. Fiquem todos com Deus.